Diante da temática proposta animismo, precisamos fazer algumas conceituações para o internauta que não está familiarizado com esses termos, a fim de que ele possa entender o transcorrer da nossa fala e se situar dentro das conceituações que o Espiritismo oferece e poder avaliar de uma forma mais consequente, profunda, a temática em foco. A palavra animismo vem de alma ânima. Significa, portanto, os fenômenos que dizem respeito à própria alma. A alma é a terminologia que Allan Kardec utilizou para caracterizar o espírito que está dentro do corpo, está revestido corporalmente, está encarnado. Então, a alma somos nós que estamos aqui conversando, dialogando, debatendo, porque estamos conectados com o corpo. E todo fenômeno, portanto, que nós produzimos, nós poderíamos dizer, por extensão, que são fenômenos da alma, são fenômenos anímicos, e que, portanto, pode suscitar aquilo que nós configuramos como animismo. Portanto, a doutrina, os estudos que dizem respeito à alma. A palavra animismo, ela, portanto, caracteriza muito bem essa dinâmica do ser que está encarnado e faz diferença em outros termos que são muito usuais e conhecidos dos internautas espíritas e não espíritas, que é mediunismo ou fenômeno mediúnico. A mediunidade é a faculdade de um encarnado poder servir de ponte entre os espíritos desencarnados e os homens. Portanto, é aquele que tem essa aptidão de mediar uma comunicação dos espíritos desencarnados para as almas que estão, portanto, sitiadas no corpo, os espíritos que estão corporificados. A palavra espírito, quando nós usamos na literatura espírita básica, fundamentalmente, quando vamos para um rigor de apreciação, falamos com Allan Kardec de que são aqueles que estamos fora do corpo, desencarnados, e alma, em contraposição, aqueles que estamos corporificados, encarnados. O fenômeno mediúnico, portanto, é a mediação de um espírito encarnado que suscita, que permite que um espírito desencarnado possa se comunicar com os homens, com os seres humanos. A esse fenômeno nós caracterizamos de mediunidade. Todos aqueles que sentem num grau qualquer a influência dos espíritos são, por esse fato, médium, diria Allan Kardec. E, usualmente, diz que são médiuns aqueles em quem essa faculdade de receber a influência dos espíritos e transmitir aos homens, quando ela se faz de uma forma ostensiva, patente, clara, de forma regular, com efeitos mais ou menos perceptíveis e que depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Esses são os médiuns. Portanto, os médiuns somos todos aqueles homens e mulheres que facultamos a comunicação dos espíritos com os homens. E isso depende da nossa organização fisiológica. Ser médium não é para quem quer, é para quem pode ser médium. Quem nasceu com essa dimensão orgânica e que pode, portanto, viabilizar o fenômeno mediúnico da transmissão dos espíritos que estão no mundo espiritual para os seres humanos que estão na vida corpórea. Esses são os médiuns. Então, mediunidade, que suscita o fenômeno mediunismo, a prática mediúnica de uma forma em geral, ela é o fenômeno da intercomunicação dos espíritos com os homens através do médium. Portanto, é bem diferente do fenômeno anímico. O fenômeno anímico é um fenômeno que caracteriza, portanto, as movimentações da própria alma. Não é, portanto, um ato que envolva a dinâmica da comunicação dos espíritos com os homens. Então, tem esses semblantes diferentes. Espiritismo, por sua vez, é uma terceira palavra que nós queremos considerar, é a ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos
e a relação dele com o mundo corporal, ou seja, estuda a mediunidade. Então, o Espiritismo estuda tanto a mediunidade, como estuda o espírito encarnado, estuda a alma, estuda, por extensão, o animismo. Então, Espiritismo é uma ciência de consequências filosóficas e de aplicações ético-morais, portanto, de natureza religiosa, do ponto de vista de espiritualidade superior, de conexão cósmica. Essa é a ciência filosófica e religião que nós chamamos de Espiritismo. Animismo é o fenômeno da alma, aqueles que estamos encarnados e produzimos fenômenos. E mediunidade é o fenômeno que é proporcionado por alguém que tem a aptidão de ser comunicador, intermediário, ponte entre os espíritos desencarnados e os homens que estão encarnados. Vejam que são 3 palavras que caracterizam 3 dimensões de fenômenos inteiramente diferentes. Há uma 4ª palavra que eu queria já adiantar, porque ela fará parte da nossa análise, que é a mistificação. Mistificação é o ato de enganar. Então, mistificador é o ser humano que engana o outro ser humano. Ele, ao fazer isso, ao mistificar, nós podemos dizer que ele é um mistificador. E aquele fenômeno de enganar o outro é uma mistificação. A mistificação pode ser, portanto, de um ser humano, médium ou não, e pode ser dos espíritos. Quando os espíritos se comunicam, eles podem tentar se parecer com outro espírito, dando outro nome. Eles tentam enganar os homens, fazendo falas com intuitos negativos. A esses espíritos, nós dizemos que esses espíritos são mistificadores. Estão facultando fenômenos mediúnicos enganosos, que aqueles que estamos na Terra e estamos enfrentando essa fenomenologia, o transe, podemos identificar ou não. O fenômeno da mistificação, portanto, ele pode ser tanto do homem, do ser humano, que é médium ou que não é médium, como pode ser dos espíritos, que podem se comunicar através do médium e propor um engano, propor, portanto, uma fraude. Isso é um fenômeno de mistificação. Posto essas 4 conceituações, nós vamos focar no tema propriamente dito, animismo, que tem muito a ver, diz respeito muito nessa interface com o fenômeno mediúnico. O fenômeno mediúnico, portanto, ele permeia-se de animismo. O animismo é, portanto, a faculdade da alma produzir fenômenos. Allan Kardec estudou esses fenômenos no Livro dos Espíritos, quando, analisando no capítulo 7º dessa obra notável, da 2ª parte, ele propôs essa análise do animismo, fazendo-nos entrever que nós somos seres muito mais do que corpóreos. Nós somos uma alma que estamos revestidas do corpo e temos fenômenos que são para além dos 5 sentidos, fenômenos extrasensoriais, parafísicos, paranormais. O fenômeno, portanto, da alma, num transe anímico, portanto, num transe da própria alma, sem estar envolvido com o espírito desencarnados, que nós chamamos animismo, ele pode se dar em várias dimensões, como, por exemplo, a pessoa que é capaz de ver sem ver pelos olhos. É capaz, portanto, de semidesprender-se do corpo relativamente, mantendo a lucidez e enxergar para além dos objetos materiais, à distância. Isso chama-se dupla vista, ou vista da alma. Da alma, porque é a alma quem vê. Esse fenômeno é um fenômeno, portanto, que diz respeito intrinsecamente à nossa dimensão mais profunda, porque ela não é feita com essa vista, por isso é chamado dupla vista. Esse fenômeno que se caracteriza dentro da vivência dos seres humanos é chamado de fenômeno anímico. É diferente da vidência, em que o médium vê os espíritos e diz: eu estou vendo o espírito da vovó. Desculpe.
E a vovó está mandando dizer de que ela está muito bem após a desencarnação dela, ela está muito bem, que encontrou o avô, o nosso avô, encontrou o titio e dá uma comunicação pela vidência e pela audiência. A voz se mostra, por exemplo, e fala, e a pessoa vê com a alma, não com os olhos, ouve, não com os ouvidos, mas com a alma. Esse é um fenômeno mediúnico, porque ela está fazendo a ponte entre os espíritos e os seres humanos. É diferente do animismo. Do animismo, a alma, por exemplo, se desprende e vê. Pode ver os espíritos, mas isso é uma faculdade da alma. Não é um fenômeno produzido pelos espíritos que usam a aptidão do médium, fazem uma combinação fluídica e se deixam ver, se deixam ouvir. Aí é um fenômeno mediúnico. Então, o fenômeno anímico, ele se caracteriza por a pessoa poder produzi-lo a hora que ela quer. Porque se eu quero ver, eu exercito a minha capacidade de alma e consigo vê-lo. Concentro-me, expando a minha consciência, amplio a minha percepção psíquica e vejo a hora que eu quero. No fenômeno mediúnico não é assim. O fenômeno mediúnico são os espíritos que proporcionam. A pessoa não vê os espíritos e funciona como uma ponte entre elas a hora que ela quer. Não ouve os espíritos a hora que ela quer. Ela só o faz quando os espíritos facultam essa combinação fluídica e quando eles querem se comunicar. Por isso, Chico dizia que o fenômeno mediúnico da comunicação dos espíritos funciona de lá para cá. O fenômeno anímico funciona daqui para lá. Ou seja, somos nós quem produzimos. Além desse fenômeno, nós vamos produzir outros tipos de fenômeno, além da dupla vista, que são os fenômenos do sonambulismo. Todos vocês já ouviram falar de alguém que levanta à noite, que anda na casa, que conversa, que fala no outro idioma. São fenômenos que envolvem o sonambulismo, são fenômenos da alma. A pessoa entra em transe, usa o corpo como se fosse de uma outra pessoa, como se ela estivesse fazendo uma comunicação mediúnica, mas ela faz pelo próprio corpo. Então, isso é um fenômeno sonambúlico, anímico, porque é ela com ela mesma. Ela se semi-desprende do corpo e usa o corpo para se expressar. E fala dos seus dramas, ou fala de conhecimentos que, por exemplo, ela não tem de forma habitual. Esse é um fenômeno anímico, não é um fenômeno mediúnico. É um fenômeno produzido pela própria alma, como também na terceira modalidade expressa por Allan Kardec, quando os espíritos se desprendem do corpo e alcançam, pelo desdobramento no mundo espiritual, áreas, regiões superiores, contato com outros espíritos nobres e entram em estado de êxtase. Essas almas que proporcionam esse tipo de fenômeno chamado fenômeno do êxtase, fenômenos estáticos, é um fenômeno também da emancipação da alma. Elas podem concentrar e podem produzir esses fenômenos a hora que elas querem. Elas treinam, têm evolução para tal. Desprendem-se e entram em conexão com o mundo espiritual, visualizando o mundo espiritual a horas que elas querem. É um fenômeno anímico, porque não é um fenômeno produzido pelos espíritos, é um fenômeno produzido por ela mesma. Então, esses são os fenômenos que nós dizemos, a grosso modo, anímicos, que Allan Kardec estudou em o livro dos Espíritos, e que situam o fenômeno bem caracterizado, produzido pela alma, sem necessariamente nenhuma interferência espiritual. O fenômeno mediúnico, ao contrário, o fenômeno que proporcionado pelos espíritos, que mobilizam o médium para serem vistos, para serem ouvidos, para que eles possam escrever, para que eles possam falar através do médium, esses fenômenos são da iniciativa dos espíritos, que valem-se do corpo e se expressam pelo desenho, pela pintura, por qualquer outro tipo de aptidão que o médium tenha e que o espírito desencarnado vale-se do médium e proporciona uma comunicação no mundo corpóreo. É um fenômeno bem caracterizado. Um é paranormal, o anímico, mas não é mediúnico. O outro é paranormal e mediúnico. É produzido pelos espíritos, mas não pela própria alma do médium,
enquanto fenômeno em si mesmo. O fenômeno que a alma do médium proporciona é de ser intermediário, ponte, e por isso é caracterizado como um fenômeno anímico. Portanto, é um fenômeno paranormal mediúnico. O primeiro é paranormal anímico. É a alma que produz, no animismo, o próprio fenômeno. Na mediunidade, é a alma que funciona intermediando a comunicação dos espíritos com o mundo corpóreo, um fenômeno, portanto, caracterizado como fenômeno mediúnico. Então, esses dois fenômenos, que nós analisamos aqui, a grosso modo, separadamente, eles têm interfaces, eles têm pontos de contato, a tal ponto que, num dado momento, é muito difícil separar um de outro, porque todo fenômeno mediúnico, ele envolve um pouco da alma do médium, porque é o médium quem vai fazer a transmissão do fenômeno. Então, todo fenômeno que é de natureza mediúnica tem um pouco de animismo, tem um pouco da alma, que é o filtro através do qual ele, o espírito desencarnado, expressa-se, mostra-se, fala, psicofoniza, desenha, pinta, canta. É através do médium. E como é através do médium, ele vale-se dos recursos do médium. Então, é uma luz que se projeta pelo um vitral. De acordo com o vitral, se ele está mais ou menos limpo, tem esta ou aquela cor, essa luz sofre uma influenciação anímica. O médium, portanto, ele se treina, se educa, desenvolve a sua mediunidade e aperfeiçoa para cada vez mais ele ser mais passivo nessas comunicações, deixando que o espírito se comunique ampla e plenamente, deixando que o espírito se mostre tal qual ele é. A grande luta do médium é para ser passivo, porque neutro nunca ele é. Porque ele é um filtro, e por mais passivo que ele seja, ele não é neutro, porque ele tem conteúdos de vida, ele tem uma natureza física, ele tem uma história, ele tem uma caracterização evolutiva, e os seus fluidos são pessoais, são individuais, e tudo passa, portanto, por esse arcabouço chamado médium, que é uma alma. Portanto, o espírito que está no corpo é uma alma. Então, todo fenômeno mediúnico que passa pela alma leva um pouco da alma, das características da alma. Quanto mais passiva ela é, mais o fenômeno é autêntico, veraz e caracteriza o quanto o espírito pode se identificar e se mostrar e tem a sua mensagem não adulterada, não transformada, não mutilada, tem a sua mensagem cada vez mais pura, quanto mais passivo ele é, porque neutro ele nunca será. Quanto menos educado é o médium, menos evolução ele tem, o seu repertório evolutivo for mais curto, o seu nível de consciência for mais inferior, quanto menos educado ele é, mais essa mensagem que vem através dele sofre a influência dele. E quando a mensagem passa, leva muito dele. Esse é o trabalho que a USE e todas as federativas fazem, que é, no opúsculo Orientação ao Centro Espírita, o desenvolvimento e a educação da mediunidade numa reunião muito específica chamada Estudo, Desenvolvimento e Educação da Mediunidade. O tipo de reunião onde a pessoa estuda a mediunidade, exercita a mediunidade e educa a mediunidade. Para quê? Para cada vez mais o médium seja mais evoluído, para ser mais passivo, já que neutro ele nunca consegue ser, interferindo menos na comunicação dos espíritos, para deixar que os espíritos se mostrem tal qual eles são. Mas por mais evoluído que ele seja, essa comunicação que passa por ele, já que ele não é neutro, por mais passivo que ele seja, leva um pouco de animismo, não tem nenhum problema. O fenômeno mediúnico que leva um pouco de animismo não tem nenhum problema. Mesmo que seja um fenômeno físico. Porque para, por exemplo, mexer um objeto, os espíritos usam o recurso do médium. Para que eles possam fazer um fenômeno de voz direta, onde os espíritos formatam uma garganta para vocalizar o som, eles usam os recursos do médium. O recurso do médium é da alma, é do animismo.
O fenômeno é de efeitos físicos, mas leva um pouco do animismo em qualquer situação, segundo os espíritos disseram Allan Kardec no livro dos médiuns. No papel dos médiuns nas comunicações mediúnicas. Nesse capítulo, Allan Kardec estuda, dialogando com os espíritos, todo esse fenômeno dessa interface entre mediunidade e animismo. Então, esse é um fenômeno bem caracterizado e que sofre mais ou menos a influência dos espíritos. Há outros fenômenos que acontecem também na reunião mediúnica e que não têm a ver com a mediunidade. É um fenômeno predominantemente anímico. Muito embora sendo predominantemente anímico, pode sofrer uma interferência espiritual, uma interferência mediúnica. Por isso nós dizemos que todo fenômeno anímico tem uns traços de influenciação espiritual, portanto, de mediunidade. Por exemplo, em casa, nosso filho entra num transe de sonambulismo. Às vezes ele entra num transe de sonambulismo porque houve uma ação espiritual tentando perturbá-lo. E ele volta para uma experiência do passado, levanta, conectando-se ao corpo como se fosse um espírito tomando o corpo que não fosse dele, e começa a viver uma experiência do passado. É um fenômeno anímico. Mas como é que começou isso? Começou com uma influência espiritual do seu obsessor. Ele entrou no fenômeno anímico a partir de uma influenciação espiritual. Por isso disse que não há nenhum fenômeno anímico que não tenha traços, pelo menos, ainda que mínimos, de mediunidade. E não há nenhum fenômeno mediúnico que não tenha traços de animismo. Quando esse fenômeno acontece, portanto, cabe-nos apenas diferenciá-lo para poder fazer o trato, fazer o acolhimento e darmos as condições que são necessárias para um e para outro, a fim que o indivíduo possa aprender, estudar e se aperfeiçoar, seja a mediunidade, seja o animismo. Quando esse fenômeno se dá na reunião mediúnica, há um certo preconceito nas casas espíritas contra o animismo. Nós tratamos como se o médium estivesse tentando nos enganar, como se fosse uma mistificação, e não é. O transe anímico é um fenômeno que se dá, às vezes inconscientemente, às vezes o espírito guarda, a alma que faz o transe guarda a consciência, mas não é um fenômeno de enganação, de mistificação fraudulento. É um fenômeno, é um transe que pode ser positivo ou negativo. Como dizer positivo ou negativo? Negativo quando a pessoa está, por exemplo, na reunião mediúnica e faz um transe de dor no peito, como se fosse um espírito estivesse se comunicando, fazendo um infarto, e começa a gritar que está doendo o peito, que ele vai morrer. Aí a gente pensa que é um espírito. Quando vamos olhar a cena, olhamos assim e pensamos que é um espírito que está se comunicando pelo médium. E o médium, na verdade, naquele momento, ele fez um mergulho no inconsciente dele e está vivendo uma experiência onde ele desencarnou com infarto. E ele vivendo aquilo, ele expressa o seu infarto, que está dentro do seu inconsciente. Ele fez simplesmente uma regressão de memória naquele momento. Isso ele fez para enganar as pessoas? Não, não fez para enganar. Ele fez porque ele relaxou e as circunstâncias de vida ou uma influenciação espiritual jogou ele naquele conteúdo. E agora ele fez um transe interior anímico, sem presença de espírito ostensivamente. Não é nenhum espírito que está infartando, é ele mesmo que está vivendo o seu processo de infarto que ele viveu e que ele ainda não superou. E por isso ele faz o transe. Porque se ele tivesse superado aquela dor, tivesse transposto aquela dor, aprendido tudo que ela tinha que oferecer, ele não fazia esse transe. Ele faz porque ele está efetivamente ainda com conflito interno. Então, qual é esse exemplo que eu estou dando? Está no livro Nos Domínios da Mediunidade, de Francisco Cândido Xavier, o fenômeno do animismo. Então, qual é a atitude do dirigente da reunião mediúnica, dos esclarecedores da reunião mediúnica, dos terapeutas espirituais da reunião mediúnica, que vão acolher os espíritos? É acolher aquele fenômeno. Mesmo sabendo que ele é um fenômeno que é anímico, se ele souber, porque a maioria das vezes a gente tem dificuldade de saber. A gente sabe quando ele se repete do mesmo jeito. Na outra reunião, de novo, ele apresenta aquele fenômeno de infarto. Aí, mais passado 2 meses, ele de novo apresenta. A gente pensa que é o mesmo espírito. Não, não é o mesmo espírito. Se a fenomenologia é a mesma, é ele que está voltando àquela memória e revive aquela memória regressivamente. Aí a gente já sabe que é um fenômeno torturante de animismo.
O que é que a gente precisa fazer? Acolher como se fosse uma comunicação mediúnica de um espírito desencarnado. Muito embora seja da alma, do próprio médium. A gente acolhe porque ele está fazendo o processo terapêutico, ele está botando para fora, ele está se liberando daquela carga. E a gente, ao acolher, ao recebê-lo e ao abordá-lo positivamente, nós vamos ajudando que ele vá distensionando. E aquele fenômeno de volta ao passado, ele começa a perder carga de energia e vai até que acaba. Com o tempo acaba. Há uma psicoterapia, portanto, de natureza espiritual, sendo que ao invés de você estar atendendo o espírito desencarnado que desencarnou de infarto, você está atendendo o próprio médium, que está revivendo o infarto, que ainda não se liberou desse processo vivencial passado, e ele está jogando na reunião mediúnica. Isso é bom, porque se ele é médium, ele vai se liberando desses conflitos, vai melhorar enquanto médium. Se ele não é médium, ele vai melhorar enquanto pessoa. Se ele não tiver mediunidade, não tem problema. Ele vai ser uma pessoa que vai ter menos conflitos internos. Nós estamos ajudando aquela pessoa. Não há que ter que preconceito, não há que ter que supor que é uma mistificação da pessoa, ou de que é uma mistificação de espíritos, outros. Não. É um fenômeno anímico, que tem a característica de se repetir. Ele se repete, trazendo as mesmas características, aquele mesmo choro, aquelas mesmas palavras, aquelas mesmas frases. É um processo repetitivo. É como se você pegasse uma fita e voltasse, e aí repete. Depois você volta e repete. Não, na fita não é assim? Na fita de antigamente. Hoje em dia, nos aparelhos, quando você volta e ouve uma fala que passaram um áudio para você, por exemplo, no WhatsApp, você volta e ouve a mesma fala, mesmo porque você está repetindo uma memória de algo que você já viu, já ouviu e pôde agora estar reouvindo. Assim é um fenômeno do animismo. Ele se repete com as mesmas características. Acontece em casa do sonambulismo, a pessoa volta e diz que está na guerra, e diz que está atrás, está no front, e que o inimigo está se aproximando. Aí, no passado uns dias, lá vai de novo, ele está no front, está na guerra, o inimigo está se aproximando. Ele repete as mesmas coisas, se arrasta, como se estivesse na cama, às vezes no chão, e todas as vezes é essa marmota. Aí a pessoa pensa que a pessoa está enganando, que é um espírito que está se comunicando leviano, que está querendo se brincar. Não, é a própria pessoa que está num transe anímico repetindo as mesmas cenas, e por isso se joga no chão, se arrasta, diz as mesmas coisas. Então, esse é um fenômeno que precisa ser acolhido na casa espírita. Nós não podemos ter contra o animismo um olhar pejorativo, negativo. Nós vamos atender a negatividade do médium como a gente atende a negatividade do espírito. Se um espírito tivesse um infarto se comunicando, tivesse desencarnado, por exemplo, estivesse se comunicando, a gente não atenderia com todo amor, com todo carinho, esclareceria, ajudaria que ele se reconfortasse. Nós vamos fazer o mesmo pelo espírito do médium, da alma, que está, portanto, ainda no corpo e que está relembrando uma experiência do passado. Esse é um fenômeno que traz conflito. Mas o fenômeno do sonambulismo, ele não traz só coisas ruins, do ponto de vista de negatividades que o médium traz enquanto espírito encarnado, enquanto alma. Ele pode trazer conteúdos positivos. Porque quando a gente se semi-desprende do corpo, a gente assume uma memória mais ampla, tanto para a negatividade, quanto para os aspectos positivos. Então, o espírito que tem a positividade, que tem evolução, quando ele se semi-desprende, ele se separa um pouco do corpo, o seu conteúdo interior fica maior do que quando ele está no corpo, porque o cérebro, ele bloqueia. Então, ele se desprende do corpo e fala com uma evolução que ele não tem quando está no estado de vigília. Então, ele pode usar o próprio corpo como se fosse um espírito desencarnado, como se fosse um fenômeno mediúnico, mas não é, é anímico. E ele toma o próprio corpo e fala, através do seu próprio corpo, que está no estado de transe, e ele diz coisas positivas, mensagens positivas, dá orientações, porque ele tem esse conteúdo dentro dele. Eu já vi fenômenos variados dessa ordem. Eu vou dar um exemplo que é cabal. Certa feita, eu fui procurado no centro espírita pelo cidadão, que foi com a esposa e foi com as filhas, e ele veio muito intrigado. Ele estava tendo um caso de extraconjugalidade, e
a esposa estava em conflito com ele e ele estava na iminência de sair de casa, romper com a família. Então ele foi ao centro espírita conversar comigo, porque a filha, que tinha aproximadamente 7 anos, levantou durante o sono, quando estava dormindo, num transe sonâmbula, e veio ao encontro dele, e foi conversar com ele. E ele me disse: doutor, ela falava comigo como se fosse um espírito adulto, mas era minha filha, porque ela dizia papai, e começava a falar do cotidiano da nossa vida. Veja o que está acontecendo com a nossa família. E deu uma lição de moral, numa linguagem assim coloquial, popular, uma lição de moral no pai. O pai ficou perplexo de ver a coerência da filha falando coisas que estavam muito acima de 7 anos, porque a elaboração do raciocínio, a análise que ela faria do drama que estava repercutindo na família do qual ela estava participando, e a proposição que ela fazia naquele momento para o pai era de uma absoluta justeza, coerência, ponderação. Então ele ficou sem palavras diante da filha, porque a filha, falando amorosamente e fazendo menção às ocorrências daqueles dias em casa que ela estava experimentando enquanto filha, fazendo essa análise, no entanto, ela excedia e falava de um outro conteúdo, de um outro lugar, como se fosse um espírito adulto, e dava para o pai as coordenadas para que o pai pudesse ter maiores elementos, a fim de fazer a escolha que deveria ser mais saudável, caracterizando para o pai que aquilo era uma aventura, que não iria levar a lugar nenhum. E começou a dizer coisas que deixou o pai absolutamente convencido de que era filha e convencido de que ele tinha que tomar uma decisão mais razoável do que não aquela de sair de casa para o qual ele estava inclinado. Vejam, é um fenômeno positivo. O espírito daquela criança está criança, mas não é criança. Quando o se desprende do corpo, com 7 anos, ela assume o conteúdo adulto, conteúdo de raciocínio, de bom senso, de lucidez de um adulto. E usava o seu próprio corpo infantil para dirigir-se ao pai como se pegasse um telefone. E conseguia persuadir o pai, falar ao coração do pai com tal grandiosidade que o pai ficara sensível e procurar o centro espírita sem ser espírita. Ele queria uma explicação para aquele fenômeno. É o fenômeno do sonambulismo, que víamos na época de Allan Kardec, quando o espírito de Galileu Galilei, por exemplo, se comunicava através da fenomenologia mediúnica e a comunicação traduzia a comunicação de um espírito que estava encarnado. Camille Flammarion era o próprio médium, em algumas circunstâncias, que se apresentava com o nome de Galileu Galilei, que fora ele mesmo numa outra vida. Era o transe anímico que se estabelecia ali de alto conteúdo doutrinário, científico, num fenômeno que é um fenômeno que nos passa desapercebidos. Então, nós precisamos estar muito atentos para podermos avaliar que o fenômeno do sonambulismo, ou do animismo, que se dá através do sonambulismo ou no transe mediúnico na casa espírita, quando a pessoa é média, ela pode apresentar um fenômeno mediúnico ou um fenômeno anímico, predominantemente, de que ele precisa ser acolhido do mesmo jeito. Eu vejo, por exemplo, médios na reunião mediúnica, eles são médiums, estão apresentando transes. Quando eles vão atender uma entidade que está relacionados a ele numa outra vida, e a entidade vem e se comunica, quando a entidade se desconecta dele após a comunicação, eles ficam lá no passado e ficam vivendo um transe anímico, ficam presos no passado, porque aquele passado era junto com aquela entidade. A entidade veio, falou, se comunicou e saiu, e ele ficou lá no passado, naquela memória. Então, a gente tem que trazer ele de volta para o presente, porque ele ficou preso após a comunicação naquela subpersonalidade que ele animou naquela existência anterior. Era um fenômeno mediúnico que depois passou a ser só anímico, exclusivamente anímico, depois que o espírito se desconectou. E o cuidador precisa trazê-lo de volta, porque ele ficou lá
porque ele tem vínculos com aquela entidade com a qual ele participou daquele drama que a entidade trouxe. Então, nós, na Casa Espírita, olhando a partir da ciência espírita, vamos habituando-nos, aos poucos, a fazer o enquadramento do que é fenômeno mediúnico predominantemente, do que é fenômeno anímico predominantemente. Vamos acolhendo os dois com a mesma dignidade, com a mesma atenção, com a mesma amorosidade, esclarecendo, iluminando, consolando e ajudando os médiuns que fazem fenômenos mediúnicos e fenômenos anímicos, a que eles possam ir também se curando se o fenômeno for negativo, trouxer conflito, dores. E se o fenômeno for só anímico, a gente vai ajudando aquele candidato à mediunidade que não é médium no sentido ostensivo do termo, mas que faz transes anímicos e que, em princípio, parecia que era um médium, e não é um médium. À medida que ele vai reduzindo esses fenômenos anímicos, às vezes não sobra nada do ponto de vista mediúnico, ele não tem mediunidade ostensiva. Ele apresentava transes que eram anímicos e que fazia-nos pensar de que era mediunidade. E fenômenos, às vezes, perturbadores, perturbações que ele trazia dentro dele. A gente vai acolhendo e aquilo vai diminuindo e desaparece. Ele, como que, entre aspas, perdeu a mediunidade. Não perdeu, não suspendeu. Ele simplesmente deixou o fenômeno anímico escoar e agora ele está bem. Não é mais médium, como se pensava que ele fosse. Ele nunca foi médium. Ele era apenas uma pessoa que estava fazendo um transe intrapessoal, vivenciando uma experiência anterior, guardando, portanto, seus conflitos. Assim, com esse mergulho interno, nós vamos esquadrinhando, sabendo que todo fenômeno mediúnico traz um pouco de animismo, de que todo fenômeno anímico pode ser suscitado por uma questão também de influência espiritual ou mediúnica, de que a pessoa pode fazer os dois transes, ou pode fazer só um predominantemente, e de que a nossa abordagem é para atender os espíritos, que são, seja médium, fazendo um transe mediúnico, sejam o pseudo-médium ou o suposto médium, que não é médium, fazendo um transe anímico. Qualquer que seja, é o espírito que nós vamos acolher. Quando for um fenômeno mistificatório, ou seja, vier um espírito mistificando, aí nós vamos atender o mistificador, como sugere o doutrina espírita. É uma enfermidade da alma, que se comunica, do espírito que se comunica, e vamos lidar com a mistificação do espírito. Quando for uma mistificação daquele que é o médium, ou que é o suposto médium, pode ser uma coisa e pode ser outra, nós vamos também tratar. Isso é um fenômeno de desequilíbrio moral, daquela pessoa que se passa por médium e faz uma fraude, mistifica, faz que está fazendo um transe mediúnico, ou faz que está fazendo um transe anímico. E não é verdade. É um transe mistificador dela mesma, conscientemente feito, para tentar engrupir. Ela quer dizer alguma coisa para o grupo, não sabe como, ela, entre aspas, incorpora no espírito e diz tudo que ela quer dizer, mas não tem espírito nenhum ali. E ela não está fazendo um transe anímico inconsciente, ela está de caso pensado, jogando tudo que ela tem para dizer no grupo, mas ela não tem espaço, ou o grupo não deu espaço, ou ela não se sente confortável, e aí ela busca essa estratégia, que é muito negativa, de fraudar, mistificar, de que ela está fazendo um transe mediúnico, e promove uma comunicação burlesca, e que nos cabe também atender essa pessoa que está adoentada, do ponto de vista moral, para que ela não venha a incorrer novamente nesse tipo de estratégia, de prática, que não convém numa reunião séria, como são as reuniões mediúnicas espíritas. Vamos, então, para as perguntas. Pergunta: há casos de manifestações anímicas ligadas a um processo de obsessão? Muito frequentemente existem fenômenos obsessivos. Para o internauta que não é espírita, obsessão, na linguagem espírita, diferente da linguagem psiquiátrica, ela é uma influenciação espiritual de modo contínuo, constante e negativo, que leva a pessoa a um sofrimento. Então, o processo obsessivo, a influência de maus espíritos sobre o médium, ou sobre as pessoas que não têm mediunidade, mas que as influencia, suscita, às vezes, alguns fenômenos
que parecem ser mediúnicos, mas que não o são. Depois que se trata espiritualmente a pessoa que sofre obsessão, aqueles fenômenos de incorporação, de escrita, de evidência, eles desaparecem. E a pessoa começa a estudar o espiritismo, vai para a reunião mediúnica e aqueles fenômenos não voltam, caracterizando de que ela não é médium, de que ela estava sob uma forte interferência espiritual, sobre o processo de subjugação, e apresentava fenômenos que pareciam com mediunidade, habitualmente, como são os médios, suscitaria a hipótese de que aquela pessoa é médium, mas não. Ela estava sobre o atropelo de uma obsessão séria, e como todos nós, genericamente, sofremos a influência dos espíritos, ela também apresentava a influência dos espíritos. Mas tratado o fenômeno negativo, obsessivo, torturante, ela volta ao seu equilíbrio e nota-se que ela não tem o equipamento orgânico suscetível para um fenômeno mediúnico normal, de que ela apenas viveu um estado extemporâneo e que se aparecia como sendo médium, mas não era. Outras pessoas, já agora uma segunda situação, ao contrário, apresentam, depois que se tratam, passam a frequentar as reuniões mediúnicas após os estudos e o tratamento, e quando elas vão para a reunião mediúnica, elas começam a apresentar os fenômenos, agora já com outro suporte, com outro semblante, mostrando que elas estavam obsediadas e que elas também eram médiums e apresentavam um fenômeno mediúnico após o tratamento da desobsessão. Então, na primeira situação, eram fenômenos só anímicos, resultado de uma interferência espiritual, mediúnica, mas circunstancial. Retirada a obsessão, a influência mediúnica obsessiva, a pessoa volta ao seu estado normal, sem fenômeno outro, porque ela não tem mediunidade. Eram fenômenos predominantemente anímicos. E na segunda, elas sendo médiuns, depois de tratadas, elas apresentam o fenômeno mediúnico porque elas trazem as características orgânicas possíveis de apresentar o fenômeno mediúnico. Vão apresentar, mas agora de uma forma saudável, positiva, e não daquela forma negativa e obscura como apresentavam antes. Mais uma pergunta aqui. É possível que não sejam percebidos no grupo mediúnicos e até mesmo pelo próprio médium? Aí está perguntando sobre o animismo, né? Animismo. É muito frequente, Pascoal, é muito frequente. É muito comum na reunião mediúnica o fenômeno anímico passar batido e as pessoas não se dão conta. Porque se ele inicia-se como um fenômeno anímico, é natural que se faça uma confusão, se pense que é o espírito. E se não se tem um conhecimento da pessoa, a gente percebe logo que é um fenômeno que a gente supõe ser mediúnico, porque não temos um conhecimento. Mas se a gente está em dia com o conhecimento do quem seja a pessoa, da sua dinâmica, e ela já tem um tempo frequentando conosco, tem maiores facilidades de perceber que é um fenômeno anímico e podermos até ajudá-la a esclarecer. Eu lembro, por exemplo, certa feita, nós tivemos uma perda de entes queridos, uma perda de um acidente de carro, foram 3 entes queridos que desencarnaram de uma só vez. Foi um impacto emocional muito grande. E tinha um médium que participava da família, muito próximo, quase aparentado, né? E eu vi fenômenos vindo da parte dele, como transes, pseudo-transes mediúnicos, que eram fenômenos que se mostravam como comunicação dos nossos entes queridos, mas não eram, porque nós tínhamos formações seguras de como os nossos entes queridos estavam. E o médium, querendo consolar a família, num fenômeno de autossugestão, porque era uma pessoa íntegra, ele fez um transe, mas era um transe anímico. Não era um transe mediúnico, não eram os nossos entes queridos, não eram espíritos obsessores, que o objetivo, a gente se via claramente que era o consolo, era o fenômeno histérico de um médium que estava envolvido na dor, queria consolar os familiares, porque era uma dor muito grande, e fez um transe anímico numa tentativa inconsciente de consolar. Então, não era mistificação, não era fenômeno mediúnico, era um transe anímico e era inconsciente, porque a pessoa era séria. E eu presenciei os fenômenos, e eram fenômenos absolutamente ridículos do ponto de vista da análise espírita. Eram burlescos.
Mas as pessoas que não tinham conhecimento espírita acreditavam que eram os nossos dois entes queridos que estavam se comunicando, mas absolutamente não eram. Então, pode acontecer, quando a gente estuda a circunstância, está sabendo o que está acontecendo, a gente pode ver um médium que inconscientemente, sem que ele se dê conta, porque se você perguntar para o médium, depois ele acha que foi fenômeno mediúnico mesmo, ele não se dá conta que foi um fenômeno de autossugestão. O fenômeno de autossugestão ele é muito forte, mesmo a pessoa não sendo médium, ou mesmo ela sendo médium. Então, nós precisamos estar muito atentos. Então, é comum, como você bem perguntou, numa reunião mediúnica, passar batido. Há um fenômeno anímico, a gente não reconhece, porque não está sabendo o que está acontecendo. Às vezes é o início de um fenômeno anímico, a gente não tem ainda outras comunicações daquele médium para avaliar. Nas outras reuniões, eles começam a repetir aquela mesma comunicação e a gente vai vendo que está se identificando mais com o fenômeno anímico. E é possível também que o próprio candidato à mediunidade ou o médium não se dê conta, após o transe, de que foi um fenômeno que ele mesmo produziu. Até porque, né, Pascoal, é muito difícil o médium, quando o médium autêntico, que tem mediunidade, que faz o transe, sobretudo se ele é espírita, ele é muito criterioso, ele é muito sincero, ele é muito cuidadoso com a verdade, então ele tem muito pudor de estar falseando alguma comunicação, de que seja um mistificador. Então, ele tem tanto pudor que, às vezes, ele exagera nessa análise crítica. E, muitas vezes, a espiritualidade tem que usar recursos para poder mostrar de que o médium é médium. Eu posso ilustrar com 2 exemplos. Exemplos assim, um foi do nosso irmão Raul Teixeira, que, a despeito de ser um médium lá, quando ele estava iniciando a faculdade mediúnica, de ser um médium mesmo, ele tinha dúvidas. Se alguns fenômenos eram dele, não eram dele, sempre aquela dúvida do médium sincero, que está à cata da verdade, preocupado com a verdade. E um dia ele fez um transe e o espírito que veio era de um sacerdote que comunicava-se em latim. Felizmente, na reunião, tinha uma pessoa que falava latim. E a pessoa conversou com o médium, com o espírito, em latim. Raul, conscientemente, no transe, percebia o que ele estava falando, mas ele usava uma linguagem que ele não conhece, um idioma que ele não conhece. Então, o espírito veio, se comunicou, o cuidador tratou o espírito, conversou com o espírito em latim, acabou a reunião mediúnica, Raul disse, isso foi o fenômeno mediúnico. É um médium, né? Mas eu tive, por exemplo, também com a minha esposa, uma experiência desse naipe. O espírito dizia para ela psicografar e ela não queria psicografar, achando que era da cabeça dela. Quando acabou a reunião mediúnica, ela contou e o dirigente disse, mas por que você não deixou? Nós estamos numa reunião de educação e desenvolvimento da mediunidade, exatamente para avaliar se é, se não é. Enfim, na outra reunião, o espírito veio e disse, escreve. Aí ela pegou e foi escrever. Ela não se deu conta que ela pegou com a mão esquerda, ela é destra. E escreveu com a mão esquerda uma comunicação de baixo para cima e assinou lá em cima. E ela ficou muito intrigada. Como é que ela pôde escrever com a mão esquerda e escrever no papel de baixo para cima e assinar lá em cima? Porque o cabeçalho da mensagem estava aqui embaixo. E ela mostrou para o grupo e o dirigente, você está vendo como é? E na mesma reunião, psicografou uma outra com a mão direita. O dirigente disse, você está vendo como é? Não era você, que é dos espíritos e tudo. Na outra reunião, o espírito disse, escreve. Aí ela perguntou, com a mão esquerda ou com a mão direita? Aí já foi prosa, né? Aí o espírito disse, com qualquer uma. E ela ficou espantada com a resposta dos espíritos. Com qualquer um. E continuou psicografando. 3 meses depois, ela sofreu um acidente na mão direita, no braço, e fez uma fratura na mão direita. E não podia escrever com a mão direita. Ela foi para o trabalho e me telefonou, me dizendo, você sabe que aquela mensagem era verdade mesmo, porque eu estou tentando escrever com a mão esquerda, eu não consigo. Ela ainda estava com dúvida 3 meses depois. Você veja, escreveu com a mão esquerda, de baixo para cima, ainda estava com dúvida. Então, veja o pudor, o cuidado que tem os médiuns quando se dedicam à doutrina espírita, para poder compromisso com a verdade. E esse ato leva, muitas vezes, a esse cuidado, e que o dirigente também deve ter, para poder separar uma coisa da outra. Agora eu já até me perdi, que eu não sabia nem qual era a pergunta que você me fez. Deixa eu repetir aqui. É possível que não seja,
que os casos de animismo não sejam percebidos no grupo mediúnico e isso, até mesmo então, pelo próprio médium. Isso. Então, é isso aí, eu acho que já está respondida essa questão. E, Alberto, você tocou num ponto importante, me permita fazer um comentário. Pois não. Que também é muito importante que os esclarecedores, os dirigentes da reunião, tenham esse conhecimento para facilitar o trabalho desse médium, para ele também encontrar o ponto de equilíbrio, porque, como você disse, nós médiuns, eu sou médium e sei, a gente tem uma dificuldade muito grande, com medo de ser um animismo e ser uma mistificação. Então, o trabalho do esclarecedor é fundamental, nesse aspecto que você falou, do acolhimento, da compreensão Porque não é só o médium, né? É um trabalho de equipe. Um trabalho de equipe. Deixa eu fazer outra pergunta aqui. Vamos lá. O animismo, boa pergunta essa, o animismo está sempre presente nas manifestações? Sempre. Ele pode interferir com uma interferência negativa ou não. Por exemplo, um espírito me diz assim: vá para Belém do Pará, tome açaí, que é uma bebida extraordinária. O espírito me diz: eu posso transmitir como médium e dizer, vá para Belém do Pará, tome açaí, que é uma bebida de excelência. Tudo bem, eu não disse com as mesmas palavras, mas disse o mesmo conteúdo. Mas eu posso dizer assim, vá para Belém, que você vai tomar a melhor bebida do mundo. O espírito não disse isso. Ele disse que era excelente, que era boa, que era extraordinária. Não disse que era a melhor do mundo. Mas o médium, ele adultera muitas vezes a comunicação, ele exagera para mais ou para menos, ele mutila. Então, é esse filtragem que na comunicação mediúnica, o médium vai treinando para cada vez mais ele ser transparente, um vitral transparente, para deixar que a luz, seja qual cor que ela tenha, ela passe e se manifeste tal qual ela é. Então, esse exercício de passividade, que não é de neutralidade, que é de passividade, ajuda o espírito a se mostrar na sua identidade e na sua pureza, seja a manifestação de um espírito bom, seja uma manifestação de um espírito atrapalhado. Então, o animismo, ou a cota anímica na comunicação mediúnica, deve ser proporcional para permitir que o espírito garanta a sua autenticidade e ele, se for um espírito imperfeito, ele faça o controle das incorreções. Por exemplo, se o espírito vem e autenticamente quer matar o dirigente ou o esclarecedor, o médium não vai deixar que ele suba na mesa e agarre no pescoço do dirigente ou do esclarecedor. Ele controla. Então, ele está exercendo a cota anímica? Está. E deve, porque ele está controlando o fenômeno mediúnico como uma enfermeira controlaria um paciente que está querendo cair da cama, da maca. Ela faz o controle. Assim é o médium. O médium pode fazer uma filtragem da comunicação a benefício do próprio espírito e do grupo mediúnico. Mas se é uma comunicação de um espírito superior, o médium tem que ser o máximo passivo possível para deixar que o espírito superior se mostre, tanto quanto ele deve se mostrar, com toda a sua beleza. Eu lembro-me, por exemplo, de Rabindranath Tagore, se comunicando por uma médium lá em Minas. Então a médium me dizia, Alberto, ele mandou estudar botânica, porque eu tinha que aprender os termos, porque eu não tenho repertório para que ele possa se manifestar. Eu tenho que estudar para criar um ambiente interior, um conteúdo interior, para que ele possa expressar-se poeticamente. Porque eu sou médium, mas eu tenho poucos elementos, então ele me sugeriu isso. Então, veja, é claro, ela é um médium, na sua passividade, não consegue deixar que o espírito, na sua grandiosidade poética, consiga se expressar com mais beleza e com mais amor, e com tanto amor, com tanta delicadeza, com tanta estética, porque ela tem poucos recursos, o repertório dela é pequeno, e ela não tem
a estrutura suficiente para oferecer a versificação, trazer uma imagem poética à altura do espírito comunicante. O exercício do médium, o estudo, o desenvolvimento, faz com que ele vá se aperfeiçoando. Eu lembro-me de Chico Xavier com o Júlio Grande Ribeiro, e Chico dizia assim, vamos, Júlio, eles começavam a fazer exercícios poéticos e de palavras, e ele dizia assim, vamos, porque quando os espíritos poetas chegarem por nós, nós temos que ter recursos para que eles possam se expressar. Era Chico Xavier, que era uma alma grandiosa, mostrando que todo médium tem que se aplicar, tem que se desenvolver. Ser médium não é ser um animal através do qual alguém sobe e caminha. O médium, ele é um intermediário, ele é o interlocutor entre quem vai dizer e aquele para quem ele vai transmitir a mensagem. Então, é muito importante que o médium entenda o seu papel ativo enquanto oferecimento de recursos para o espírito e passivo quando o espírito vai se manifestar, para que o espírito possa se manifestar tal como ele é na sua grandeza espiritual, ou controlá-lo quando o espírito imperfeito quer ser inconveniente demais e quer se expressar numa violência, e o espírito, o médium, precisa ser o filtro adequado, não deixando que aquele espírito, a pretexto de mostrar que a autenticidade da comunicação, quebre a reunião e quebre a cara de alguém. Então, ele faz esse cerceamento, mas que é perfeitamente compreensível nessa atividade anímica para poder filtrar incorreções. Na primeira, ele tem que se esforçar para aumentar a transparência. Na segunda, ele tem que se esforçar para fazer o processo da contenção. Por isso que o médium nunca é neutro. Ele deve ser tanto mais passivo possível na comunicação dos benfeitores espirituais, e ele deve ser o gestor da comunicação naqueles espíritos que são imperfeitos e que querem valer-se dele para promover a desordem e a perturbação. Outra pergunta, Alberto, vamos lá. Tem bastante pergunta aqui, viu? A fixação mental, eu acho que a pessoa... Eu vou fazer a pergunta inteira. A fixação mental provoca o animismo? Eu acho que quis dizer também sobre a pessoa que se concentra muito, ou através... Teve uma pergunta que a pessoa, quando está em prece, né, naquele momento da prece, uma expansão espiritual, se ela pode entrar num clima do animismo e transmitir uma comunicação. Eu acho que seria mais nesse sentido, né? Eu acho que a fixação, a primeira pergunta, está situado em pessoas que se fixam em determinados conteúdos conflitivos e não largam mão. Entendi. E aí, quando isso acontece, elas comumente trazem para a reunião mediúnica esse conteúdo de dor, porque elas estão perturbadas por isso. Vamos lembrar o nosso Chico, que é sempre a nossa referência maior. Quando aquela vizinha matou, não sei se era o gato, era o cachorro, toda vez eu me engano, não sei se era o gato ou era o cachorro, porque o Chico chegava de madrugada e ele ainda tinha que dar comida no gato, o cachorro botava o dedinho, empurrava na goela, que o cachorro tinha um problema de garganta, ou o gato, não sei, e a vizinha, querendo poupá-lo do cansaço, deu um veneninho para o gato, o cachorro, e matou o bichinho. Quando o Chico soube, o Chico ficou magoado, né? E quando Emmanuel fora se comunicar, disse, você está perturbando a nossa comunicação. Mas por quê? Porque você está magoado com a vizinha. Olha, você veja, Chico magoado, perturbando a comunicação do Espírito Emmanuel, você vê como é delicado o fenômeno mediúnico, né? É verdade. Muito delicado. Isso é para mostrar levemente que a mágoa é uma fixação, né? É um ressentimento. Como isso interfere? Quando o médium ele está, naquele dia ele sofreu algum abatimento, ou algum conflito grave, ele vai para a reunião mediúnica e ele não produz, ou produz precariamente, porque ele está com o equipamento mediúnico comprometido em função de uma ocorrência, de uma fixação, de uma grande dor, de uma perda. Então vejam que o aparato mediúnico é muito sensível, e qualquer coisa que façamos e que seja desproporcional, animicamente, pode interferir na comunicação dos espíritos.
Então, Emmanuel disse lá ao Chico, só para completar a história para os internautas que não conhecem, que ele deveria, então, se desfazer, se reconciliar lá com a mulher e tudo. E aí, o Emmanuel disse lá, em outras palavras, olha, vá lá. E aí o Chico disse, mas olha, quem me magoou foi ela, não fui eu. Eu disse, não, mas o que eu estou dizendo não sou eu, não. Foi Jesus que disse que a gente tem que dar pagar o mal com o bem. Aí o Chico perguntou, então o que é que eu faço? Aí o Emmanuel sugeriu que ele desse um presente. Aí conta-se que o Chico comprou uma máquina de costura e foi dar para a mulher. Eu acho que o Chico só vai acabar de pagar essa máquina de costura na próxima encadernação, porque ele é tão pobre, né? Como é que ele ia pagar uma... E aí ele conta que quando ele foi dar, a vizinha ficou tão feliz, que a energia de felicidade e de gratidão da vizinha diluiu aquela mágoa que ele trazia no coração. Então, toda fixação, mais ou menos pronunciada, ela vai interferindo. Por isso, na comunicação mediúnica, ela interfere animicamente na comunicação mediúnica. Por isso que o processo da evangelização do médium é a pedra de toque para que o fenômeno mediúnico seja cada vez mais autêntico, mais iluminativo, mais consolador, mais esclarecedor, porque todas as fixações que trazemos na alma, mágoas, fixações culposas, que são muito mais frequentes, elas reverberam, interferem. Eu já vi, numa reunião mediúnica, a médium, ela era médium, ela fazia um transe anímico e xingar o dirigente, ela xingou o dirigente até a quinta, última geração, mas foi tão burlesco que todo mundo percebeu que era animismo. Mas, mais do que isso, era um animismo com mistificação, porque era ela que estava consciente do que ela estava fazendo. Então, um benfeitor se comunicou, em seguida a fala dela, e fez uma mensagem muito esclarecedora, mas muito enquadradora, deu um enquadramento da pessoa. Nunca mais essa pessoa voltou à reunião mediúnica, porque ela estava, de uma forma incorreta, tentando propor intervenções que não cabiam, e o dirigente era uma pessoa muito centrada, que estava conseguindo fazer o manejo adequado, mas ela se destemperou naquele dia, talvez por uma influência espiritual nociva, antes da reunião mesmo, ela já foi dominada por aquelas ideias, e pela sua mágoa, a sua raiva, aproveitou a sua condição de médium e simulou, foi um processo mistificador da própria alma, que ela estava fazendo um transe. Mas ficou tão burlesco que todo mundo percebeu que não se tratava de um transe de um obsessor, do dirigente, que era ela mesma que estava descarregando as suas encrencas não resolvidas, valendo-se da mediunidade para parecer que era um espírito comunicante, mas era uma mistificação grotesca que ficou ali naturalmente desmascarada a todos na comunicação do benfeitor pelo um outro médium que o fez com muita serenidade, mas com muita firmeza, dando os enquadramentos que eram necessários naquele momento. Eu vou fazer mais uma pergunta aqui e depois a gente parte para o nosso encerramento, tá bom? Pois não. A pergunta é a seguinte, os fenômenos anímicos podem ser produzidos por qualquer pessoa? Você já respondeu isso no começo, mas é bom. Pode. E é bom de entender isso para que a gente possa manejar. É muito comum, por exemplo, nas crianças ou nos adolescentes, às vezes nos adultos também, o fenômeno anímico acontecer no sonambulismo. E a criança está lá e vive aquela experiência mesmo, a mãe vai ao encontro dela, ela reage com a mãe, grita que não é a mãe e xinga, e a mãe fica perplexa, porque a criança está em estado de sofrimento e rejeita a mãe, a pai, os dois. Eu costumo dizer, numa orientação terapêutica que eu quero passar aos internautas, porque serve de guia, quando a criança, ou o jovem, ou o adulto faz um transe sonambúlico que é do mesmo jeito, ele está, durante o sono, sendo conduzido para aquela memória. E ele vive aquela memória na sua subpersonalidade daquela existência e traz aquele conteúdo, é o mesmo conteúdo, às vezes acionados por espíritos imperfeitos. É uma pitada de mediunidade que desencadeia o fenômeno de transe. Então, eu sugiro que as mães se dirijam à pessoa, entrem no quadro da pessoa, se ela está na guerra, ok, você está na guerra, e agora estou com você. E fala o nome da pessoa e induz ela a vir no tempo. Diga para ela,
João, suponhamos que o nome da criança seja João, ou da menina seja Maria. João ou Maria, venha no tempo. Sim, eu estou ouvindo você, você está na guerra. Agora venha no tempo, progrida no tempo para o dia 27 de fevereiro de 2021. Não sei se era aconselhável trazer para o dia 21 por causa da pandemia, né? Mas é o dia que nós estamos vivendo, né? Venha, progrida. Porque eu já vi, um parêntese, eu já vi, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, nos condenados que estavam lá retidos nos campos de concentração, eles tinham pesadelos, muito comuns pesadelos, e as pessoas tinham receio de acordar do pesadelo, porque sair do pesadelo era muito pior, porque eles estavam presos na Segunda Guerra Mundial. Então, os pesadelos eram menos dolorosos do que a realidade quando eles despertavam. Por isso que eu me lembrei agora, en passant, fazendo em 2021. Mas, então, eu digo para as mães, para os pais, suscitem, através do nome, linkem-se com a situação, e digam o nome deles e induzam a que ele venha para o dia de hoje. Digam a data e diga, venha. Eu vou contar de 1 a 3 e você vem. Quando você... 1, 2, venha, fulano de tal, João, venha para o dia 27 de fevereiro de 2021, de 2021, e dá esse enfoque. Comumente, o espírito que está preso naquela vivência, ele vem e acorda. E aí estende os braços, ela abraça. A criança sai do transe. Por que ela sai do transe? Porque ela está regredida. Você não fez nenhuma mágica, você só induziu, depois que se conectou com ela, por isso que você entra na situação em que ela está, ela criou vínculo com você, você diz que está na guerra, por exemplo, com ela, ou que você está no calabouço junto com ela, e aí agora eu vou tirar daí você, venha para cá, agora você vai ser o João no dia 27 do ano de 2021, venha, progrida no tempo, 1, 2, 3, venha, desperte, e pronto. Aí a criança vem, o adulto vem, o jovem vem, e sai-se do transe. E a gente se tranquiliza, porque a gente começou a entender que é um transe anímico torturante e que aquele fenômeno é a alma colocando para fora. Você, quando tira do transe, você começa a ter mais tranquilidade, que a pessoa não está enlouquecendo, de que ela não está no estado de obsessão, de que não é um obsessor que está se comunicando, que às vezes a pessoa pensa que é um espírito que está se comunicando, e às vezes é um fenômeno anímico, às vezes é um processo obsessivo. Enfim, você vai fazendo intervenções que são muito curadoras. No fenômeno do médium, que fez o transe e depois continua preso na mesma situação do espírito que já foi atendido, já acabou a comunicação, o dirigente ou o esclarecedor chama ele de volta, chama ele pelo nome e induz para aquela data, ele vem automaticamente, rapidamente ele vem, porque ele fica lá naquela vida lá, vivendo aquilo lá, naquele momento não tem nenhum objetivo, você traz ele de volta. E ele sai do transe, do que você tentar ficar conversando com ele, porque aí você fica conversando, mas não tem utilidade, então você traz ele de volta. O que é a utilidade do transe foi atender o espírito que ele já atendeu. E ele ficou preso lá porque ele viveu lá naquela época da Idade Média, do cristianismo e tudo. E você traz ele de volta. Enfim, essas intervenções nos ajudam, portanto, a fazer os enquadramentos adequados quando o sonambulismo revela um quadro perturbador e torturante. Mas Allan Kardec foi grandioso e formoso, porque nos deu a chance de podermos entender que somos espíritos imortais. E deu-nos a oportunidade de usar a aptidão da mediunidade com Jesus, que foi o médium de Deus. Promoveu fenômenos que eram da sua própria categoria, que poderíamos dizer que eram fenômenos anímicos. Andou sobre as águas, multiplicou pães e peixes, fazia o transe da transfiguração do Tabor, e os espíritos carinhosamente diziam que ele era o médium de Deus, porque não havia nenhum outro espírito acima dele que pudesse se comunicar por ele, mas ele comunicava as excelências da divindade através dos transes que ele fazia, demonstrando o quanto nós podemos alcançar plenitude, grandiosidade através da mediunidade exercida, tendo ele como modelo. Eu queria convidar a todos a mergulharem no espiritismo, nas casas que, sob a orientação de Allan Kardec, fazem os estudos muito sérios da mediunidade, na busca de podermos fazer da mediunidade um filão, tal como aconteceu com Francisco Cândido Xavier, que se transformou nesse maior médium que o mundo já teve nos últimos tempos,
com produção de mais de 400 livros que iluminam a humanidade desde quando ele publicou o primeiro, ainda muito jovem, agora a perder de vista ao longo do tempo. Que seja você, médium, ou você que atua na reunião mediúnica, um protagonista da nova ordem de ideias no trato com a mediunidade, à luz do Espiritismo, trazendo Jesus de volta.